Quem ama, educa. Sou Alan Queiroz, médico aqui de Goiânia, e apesar de dar apoio a esse governo, ficar estarrecido ontem com discurso, ontem, dia 24 de março de 2020, em rede nacional do nosso presidente. Não foi em relação ao conteúdo, não, mas em relação principalmente à forma. Existe uma proteção exacerbada por certos grupos de apoio ao presidente que passam a mão em sua cabeça, mesmo nos erros. Isso não ajuda, isso atrapalha. Tem uma frase de Niccolo Tomazeu que diz: o homem a quem a dor não educa será sempre uma criança. E é assim que eu estou vendo como estão tratando o nosso presidente. Vai se tornar uma criança mimada, onde mesmo no erro, várias pessoas ficam passando pano, ficam passando a mãozinha na cabeça. Com os nossos filhos a gente faz isso? Não. Nossos filhos, quando eles erram, a gente corrige, a gente puxa a orelha. E por que a gente faz isso? Porque a gente ama, porque a gente quer o bem dele. E se você quer o bem do presidente, tem que começar sim a pensar nisso, a criticar onde está o erro. E para com isso de, Alan, se a gente não der apoio ao presidente, vai dar couro para a esquerda, para essa mídia golpista, mimimi. Deixa o mimimi com a esquerda, porra. Fala claro, dá a bronca e pronto. Isso não vai dar apoio para mídia golpista nenhuma, nem para a esquerda, não. Isso vai ajudar a melhorar a capacidade do nosso presidente. Um presidente após eleito, a gente tem que ter isso na ideia. Ele não governa para aquele grupinho apenas que o segue cegamente, mas para toda a população. E na hora de passar uma mensagem, ele deve passar uma mensagem para toda essa população. Mas vamos ao conteúdo, que é o mais importante. Precisamos sim encontrar uma medida brasileira e não cópia de enfrentar uma epidemia de vias aéreas superiores. A gente nunca passou isso de forma tão intensa. Alguns países asiáticos já passaram por isso e já são mais educados culturalmente à proteção em relação ao uso de máscaras e ao isolamento voluntário. Nós não temos isso e precisamos acertar, descobrir a nossa forma. A gente não deve fazer uma quarentena total, mas também não deve, de uma hora para outra, soltar todo mundo na rua. Os 14 dias iniciais são extremamente importantes de uma quarentena horizontal para todos. Após isso, reavaliamos e talvez uma quarentena vertical, onde só os grupos de risco fiquem isolados e os mais jovens saiam para trabalhar, ter uma vida normal e assim, às vezes, se contaminarem, criar imunidade. E aí a gente reavalia, porque a gente sabe que quando parte da população já está imune, a epidemia não se propaga mais de maneira veloz. Então, isso é muito importante. Outra coisa, é o governo se preocupar em fazer hospitais de campanha, arrendar hospitais subutilizados, para ter uma rede de atendimento que a gente suporte as vítimas que poderão ocorrer. A gente tem que criar esse meio de equilibrar saúde e economia, minimizar a perda de vidas e, ao mesmo tempo, evitar uma catástrofe social e econômica. Então, é nisso que a gente tem que focar agora. Em relação à forma agora, já que a gente já deu essa solução, então, da quarentena e dos hospitais para o conteúdo que ele deu, que eu acho que deve ser discutido sim. Ele pode ter razão em muita coisa, sim, e eu concordo com o presidente em muita coisa. A gente deve parar de pensar, vamos ficar em quarentena o tempo todo? Nenhuma economia resiste a isso. Mas a forma tem que ser repensada. O Trump falou mais ou menos parecido. E não causou esse estardalhaço todo, porque ele falou de maneira sóbria, inteligente, para todos os americanos. E a maneira como é dito é muito importante. O presidente não pode ser narcisista, não pode falar para esses 15%, como eu já disse, que o seguem fielmente. Ele tem que falar para toda a população. Isso é realmente ser um estadista. Não tem como a gente negar que seu discurso mais causou tumulto do que criou soluções. Se ele acha, minhas ideias estão certas, eu vou bater nisso, que eu que estou correto, esses governadores estão tudo errado. Chame os governadores para conversar. Pegue os técnicos de economia do governo federal, os técnicos de saúde do governo federal e mostrem para eles por que é mais correto a gente pensar agora de terminar a quarentena e colocar os mais jovens para viver uma vida normal. Tenho certeza que se as ideias são boas, pelo menos 10 governadores irão
concordar com isso e vão tomar essas iniciativas. E aí sim, a gente vai ter vários estados diferentes para a gente poder comparar onde deu o melhor resultado. Inclusive, para o futuro, saber qual o melhor método brasileiro de combater uma epidemia como essa. É momento de ter sensibilidade e respeito com aqueles que estão perdendo vidas, parentes, amigos na linha de frente. Tem que ter respeito com os profissionais de saúde que estão trabalhando ali, correndo risco. Vide que na Espanha e na Itália, o número de profissionais de saúde que estão escutando é muito alto. Ironia, sarcasmo, nesse momento, não combinam, não tem espaço dentro de um discurso. Em vez de se preocupar com a vida das pessoas, se preocupar com o médicozinho de estimação da Globo. Não cabe isso num discurso que vai atingir 100% da população. Esse narcisismo do eu sou atleta, eu tenho a melhor solução, tem que acabar. E por outros meios democráticos conversar e conseguir impor a sua medida. Chamar de gripezinha, resfriadinho, é um desrespeito com todos os profissionais da saúde. Eu quero que fique assim, guardado nesse vídeo. Se ficar guardado só isso, eu já estou satisfeito. Primeiro, você, liberal, conservador, você pode continuar sendo conservador e liberal e mesmo assim criticar o presidente quando ser preciso. E a segunda coisa, se você realmente gosta desse governo, se você realmente quer que o presidente Bolsonaro termine o mandato, fique os 4 anos, comece a pensar que seria bom, de vez em quando, dar umas puxadas na sua orelha.